O que vai fazer sucesso no método é a consistência de quem está do outro lado, de quem está gerenciando a marca, cobrando. Transformar, o que eu digo, é influenciar para gerar essa transformação. O que é um novo varejo? É o varejo que se relaciona com o cliente. Hoje eu mudo de lado da cadeira. Eu sou Paulo Conejeiro, CEO e fundador da Pecom, uma empresa que já transformou mais de 50 mil vendedores no país e líderes através do método Personal Shopper. Transformei resultados em marcas como Vivara, Adidas, Chili Beans, Copenhagen, Farfetch, NK, Animale, sempre tentando ter um olhar humano com foco e performance. Sou pai do Peter e corredor apaixonado. Levo para os projetos a mesma consistência que aplico nos meus treinos, foco, disciplina, além de repetição. Porque vender bem e se relacionar é assim como correr, é um processo construído passo a passo. A Pecom acredita que a transformação do varejo através de pessoas, isso nunca mudou. Então, se a gente não consegue tocar as pessoas por mais processual ou por menos processual que seja, a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho. Neste episódio especial, Daniel Gentil me entrevista e eu vou contar como nasceu o Personal Shopper e um pouquinho da minha carreira para vocês. Esse sou eu, Paulo Conejeiro, no Varejo On. Fala pessoal, hoje o microfone vira. O convidado é o criador do Varejo On, o maior especialista em social selling e personal shopper do Brasil. De vendedor no varejo físico, a liderança em grandes marcas como C&A, Burberry, Coach, Farfetch e Copenhagen. De executivo a fundador de uma empresa que já treinou mais de 35 mil vendedores e 5 mil líderes por todo o país. Hoje, Paulo Conejeiro senta no outro lado da mesa para falar de onde veio a vontade de transformar o varejo e como a Pecom se transformou em referência em projetos como o método Personal Shopper, a imersão Planejo e o programa Liderar. Paulo, seja bem-vindo ao seu podcast. Varejo On, o seu podcast sobre varejo e vendas, apresentado pela Pecom. Obrigado, depois de 17 episódios, estou aqui do outro lado. Boa. Olha, acho que é uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande de estar representando você na sua casa. Mas brincadeiras à parte... Mas olha que a escolha... Eu foi a dedo. Então você. Vou me sentir privilegiado Tem também. Tem que se sentir porque eu escolhi você, pô. Queria começar te perguntando... primeiro que você tem o privilégio de ter conversado com muitas pessoas muito legais aqui e compartilhado com a tua audiência essas histórias inspiradoras. Conta a tua, da onde tu surgiu, o que é que te levou a chegar até aqui? Eu não falo tanto, mas eu venho da Zona Leste de São Paulo, nascido no Carrão, criado na Vila Formosa, no Tatuapé, filho do seu Paulo, Dona Maria Alice, irmão da Nelise. Eu queria ser diplomata. Assim, eu coloquei na minha cabeça no colegial, hoje ensino médio, que a gente chamava, na minha época era colegial, eu coloquei, estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente acha que quem faz sucesso é quem nasce de berço de ouro, e não foi o meu caso, né? Tive muito apoio dos meus pais, toda a estrutura, mas não vinha de uma família AAA. Mas o engraçado foi, eu queria ser diplomata. Coloquei na minha cabeça, e aí eu já falava inglês bem, comecei a fazer francês, espanhol, fiz cursinho, eu passei em 2 faculdades, porque tinha que fazer... Era de praxe fazer 2 cursos, então tinha escolhido Ciências Sociais e Relações Internacionais. E eu falei, eu vou trancar as 2. Passei nas 2, tranquei as 2, e aí eu fui trabalhar numa escola de inglês, vendendo curso de inglês. Então, dá para fazer o corte tranquilamente de diplomata a vendedor. A vendedor online. Eu fui o primeiro vendedor online, porque eu era vendedor por telefone. Dá para fazer o corte tranquilamente. Então já temos o primeiro corte aqui do podcast do Paulo. Muito bom. Mas volta para tua história. E aí, comecei a vender curso de inglês, falei, esquece, não quero ser diplomata não, quero trabalhar com comercial. Só que a gente falou assim, quero trabalhar com comercial. E eu fui fazer marketing, né, pensando que eu ia trabalhar com marketing. E minha primeira oportunidade de programa de trainee, fiz estágio em evento, fiz estágio na Intel, na Ambev, Danone. Chega a parte de trainee ali, o último ano da faculdade, eu me inscrevi para vários programas de trainees, um deles era a C&A, que eu já tinha trabalhado 1 mês como operador de telemarketing. Então eu comecei na C&A como operador de telemarketing. E aí no programa de trainees eu me encantei. No processo eu falei, essa vaga tem que ser minha. E foi um desafio, porque eram 19 mil candidatos para 19 vagas, né? Curso era mais concorrido que medicina na época. E passei e comecei a trabalhar em loja, Shopping Morumbi, e aí cheguei até onde estamos agora, continuando sendo vendedor. É isso. Pega esse teu momento de Shopping Morumbi, de loja, de C&A. Quais são os aprendizados que até hoje refletem nas tuas decisões de vida?
A C&A, mais que uma escola, ela norteou a minha carreira. Assim, a empresa foi uma escola, uma pós-graduação e me moldou nos primeiros momentos como profissional. Tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é a palavra que eu mais gosto. Senso de urgência. Eu sei que tudo é urgente hoje, mas é diferente você ter um senso de urgência, que fala de procrastinação, fala de você se antecipar aos problemas. E a C&A, naquele momento, ela tinha 5 drives. Né? Orgulho em pertencer, senso de urgência, liderar, por exemplo, eu não lembro todos, mas senso de urgência até hoje corre nessa veia. E de cliente, tem algum que te marcou? De cliente tem. De cliente tem uma pessoa que marcou muito. Tem uma escola que eu posso contar, que é de chorar. Eu era trainee da C&A, né, da do Morumbi. Então, quando tinha algum problema com troca, eles chamavam o supervisor da loja ou o trainee, principalmente eles adoravam chamar o trainee. Cada um tinha um número. Sabe quando fica anunciando assim, 29, meu era 23, era 23, setor de trocas. Aí Paulo vai lá, né, todo bonitinho, tal. Chego na frente da cliente, começa a gritar comigo e me dá uma bolsada. Essa história de cliente eu nunca vou esquecer. Já levei bolsada também. Boa. Na tua trajetória, você, claro, começa na C&A e depois você começa a migrar para marcas de um patamar de luxo, de um posicionamento de luxo. Explica um pouco dessa tua trajetória, né? Aqui você trouxe um pouquinho da tua infância, mas agora na jornada profissional que você deu o primeiro pé aqui no varejo, na C&A. Como foi de C&A para outras marcas? E fala um pouco mais sobre isso. E isso todo mundo me pergunta isso, né? Porque normalmente, tô falando normalmente, não é regra, mas normalmente quem trabalha do mercado de luxo vem de um ecossistema de luxo, porque conhece as marcas, sabe se portar nesse ambiente, porque é um outro mercado para um outro público. Eu nunca fui esse mercado, eu nunca fui esse público, eu nunca convivi com essas pessoas. Isso aconteceu por conta do seu Paulo e da dona Maria Alice. Por quê? Eles me colocaram para fazer inglês muito cedo. Inglês foi o meu diferencial competitivo. Por quê? A chegada das marcas internacionais do Brasil em 2007, 2008, com o boom das marcas internacionais vindo para o Brasil, então a gente está falando de Vin Burberry, Dolce & Gabbana, Prada, todas as marcas começaram a olhar para o mercado brasileiro e falaram, eu quero minhas operações próprias no mercado e não vir através de terceiros. O que essas marcas precisavam? Quem trabalhava no varejo, quem tinha expertise em varejo e quem falasse inglês fluente. Não tinha ChatGPT, não tinha Google Tradutor, então você tinha que dialogar com as marcas. Então, eu consegui entrar na Burberry pela minha experiência de varejo, não tinha experiência nenhuma no segmento, o inglês que foi o fator decisivo. Então, ainda bem que você tentou ser diplomata, né? Porque precisava do inglês. Ainda bem, não, eu sempre gostei, assim, teve uma coisa que eu olhava o pessoal na televisão falando inglês, cantando, falava, eu quero falar inglês. Eu comecei a fazer inglês com 8 anos. Numa escola particular. Minha escola não tinha aquele curso de inglês da escola e eu fui para uma escola particular fazer inglês com 8 anos de idade. Então, esse primeiro start foi o que trouxe minha carreira. E eu sempre falo isso, o inglês, e eu falo para a Teacher Miriam. Ela vai estar, eu vou até marcar ela no episódio, porque a Teacher Miriam foi minha professora de inglês, era dona da escola Open Gate Languages. E eu falo para ela, o meu sucesso, você tem parcela no meu sucesso, porque você também não desistiu de mim, porque eu sempre fui um aluno complexo. Hoje você, é TDAH. Complexo é maravilhoso. Complexo é maravilhoso. Eu desafiava professoras. E ela me colocava pra fora e tal. Mas assim, ela nunca desistiu de mim. E sempre quando eu falo com ela, encontro ela, é sempre uma festa, mas porque eu levei isso muito a sério, né? A gente tava falando sobre isso, quanto a gente dá intensidade nas coisas. Eu, desde criança, tinha algumas coisas que eu dava muita intensidade. E o inglês eu trouxe a intensidade e ele me abriu portas. Na C&A eu fiz um teste de inglês, mas não usava inglês, mas na Burberry precisei. Na Coach eu tinha que traduzir projetos de arquitetura em inglês. Assim, foi algo realmente que foi um game changing naquele momento. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, foi uma pós-graduação que você fez fora, foi um mestrado que você fez fora, foi o curso disso, foi... Não, a primeira coisa foi inglês. E qual é a grande diferença do mercado popular e do mercado de luxo? Eu adoro essa pergunta, porque ela é uma pergunta tão ampla. De verdade, assim, eu não consigo responder a diferença. O que eu consigo responder? A gente está falando aqui com o mesmo processo. Eu atraio o cliente, eu encanto esse cliente, resolvo um problema dele, e eu continuo a vender para esse cliente. Esse processo não muda de bolsa de 30 mil reais para chocolate de 60. O processo é o mesmo.
O que é diferente? Os touch points. O processo de venda é o mesmo. Se você pegar, por exemplo, um programa de passos de venda da Burberry e um programa de passos de venda da Chili Beans, eles são praticamente os mesmos. Os mesmos touch points. Só que, nesses touch points, eu vou trazer elementos, ou eu vou ter mais tempo, ou eu vou trabalhar com mais exclusividade, mas o processo é o mesmo. Eu vendo, sim, uma bolsa de luxo, como eu vendo uma bolsa da barraquinha. Por quê? Eu tenho que atrair esse cliente, talvez na barraquinha eu vou atrair por preço, pela quantidade que vai estar exposta, por uma pessoa gritando. E na marca de luxo eu vou ter ela bem posicionada com influenciador, ela vai estar numa vitrine de uma das principais ruas do mundo, mas ao mesmo tempo eu atrair. Eu tenho que, quando chega esse produto quando esse cliente chega, eu tenho que entender por que ele quer aquele produto. Se é por conta de preço, porque achou bonito, ou porque é essencial para a vida dele, ou que vai elevar o status dele. E no final eu tenho que fazer o quê? Esse cliente voltar. Para mim, o processo é o mesmo. Então, não tem diferencial. Tem touch points que eu trabalho de forma especiais. Eu vou usar a palavra especiais. Boa, perfeito. Você criou um método de vendas que hoje é um dos mais influentes do varejo brasileiro. A sacada, ela veio nessa tua amplitude de experiência profissional e ver que independente da marca, do segmento, é o mesmo processo? Nasceu aí? As melhores ideias muitas vezes não vêm dos melhores planejamentos. E eu faço planejamento com as marcas, mas a ideia do personal shopper não veio assim. Como aconteceu o personal shopper? Eu venho de loja, então passei um tempão dentro de loja. Depois Burberry, onde eu fui para a área de produto, mas sempre estava em contato com loja, produto e VM, sempre em contato em loja. Coach, eu abraço as 3 cadeiras, né? Abraço as 3 cadeiras, produto, marketing e loja. Jaque Vartanian, altíssimo luxo, loja e marketing. Quando eu entro na Farfetch, um negócio digital, o CEO Daniel Funes, ele me faz a seguinte pergunta: como a gente faz para vender para esse cliente que tem dinheiro e que não está comprando de novo com a gente? Eu olhei e respondi para ele: vendedor. E aí nasceu o programa Personal Shopper, que não era um programa, a gente criou uma equipe de personal shoppers na Farfetch. Então, antes de vir o programa, veio a equipe. O que faz com essa equipe? Vamos fazê-las venderem. Vender como? Criamos um roteiro de mensagem e criamos a seleção personal shopper, que a gente colocava como se fosse o provador. Eu falei, o cliente, ele entra na loja, ele tem o provador. E aí, no provador que ele compra mais, que ele é encantado, que ele vê o produto. A gente tem que fazer um provador. Como a gente fez o provador no começo? E como a gente faz até hoje? Print dos produtos, bonitinho, enfileirado, no WhatsApp. Foi uma loucura. Ninguém do mercado de luxo vendia nesse momento por WhatsApp. Ninguém falava de venda digital, a gente está falando de 2016. Né? Então, quando a gente fala de 9 anos atrás, pode parecer muita coisa, mas a gente não teve uma pandemia, a gente não tinha o digital contando, e para o mercado de luxo ainda, a gente tinha consumidores ávidos no mercado de luxo. E a Farfetch não conseguia atingir. E não tinha dinheiro para fazer grandes ações de atingimento. Então, o programa nasceu com 2 pessoas no escritório, eu, Rodrigo e Carol, trabalhando assim. O que vai ser? Trouxemos o Rogério Beijo, que era uma pessoa muito boa do varejo de luxo, era um vendedor de varejo de luxo, e a gente montou juntos. Aí depois veio a área de projetos da Farfetch, Ivalda, a gente reuniu o Elton, muita gente boa de diversas áreas para montar o programa. Porém, a minha expertise aí vindo do varejo, sendo curioso e tentando fazer conexão com todas as coisas, nasceu o programa Personal Shopper. Da Farfetch para cá, ele evoluiu muito. Em processo, em robustez, em ferramental, porque na época da Farfetch eu não tinha uma ferramenta para poder fazer isso. Hoje a gente tem. Claro que eu quero explorar um pouquinho mais das verticais e onde você chegou com esse método, que eu acho que é super importante aproveitar o momento aqui para dar visibilidade para ele. Mas na tua fala até agora, você falou da professora, você falou do Daniel da Farfetch. Qual é o impacto que algumas pessoas têm na tua vida, assim? Tem outras histórias que te impactaram? Tem outros mentores que te impactaram? Nossa, você foi profundo, hein? Você foi profundo, hein? Eu acho que, assim, a família, de verdade, assim, eu sempre pedi muito mais que meus pais poderiam dar. Eu sempre fui um sonhador. Eu acho que também é importante falar isso, sabe? Aquela música do sonhador que tinha, tipo, eu sou um cara que sonha. Então eu sonhava que eu estudava fora, eu sonhava que eu ia morar em Nova York. E eu falo isso até na minha palestra. Eu via Macaulay Culkin Me Esqueceram de Mim 2, eu falava, eu preciso ir para essa cidade. O meu contato com Nova York foi esse.
Eu fui para Nova York a primeira vez com 27, 28 anos a trabalho. Eu não fui a lazer. Eu só fui a minha primeira viagem internacional foi para Londres para estudar, mas para Nova York foi a trabalho. Então, eu tive algumas pessoas que formaram essa carreira. Então, meus pais, primeira base, eu coloco sempre a Teacher Miriam porque ela realmente foi muito significativa no inglês para mim, e isso para mim abriu portas, né? Sérgio Melcher, meu primeiro chefe, assim, que foi no meu primeiro estágio, e ele me ensinou uma to-do list, ele me ensinou a mandar um e-mail, porque às vezes eu contrato às vezes as pessoas, e é um erro também, achando que elas sabem o básico. E muitas vezes eu não sabia o básico, eu não sabia mandar um e-mail, eu não sabia escrever uma mensagem, um e-mail profissional. Então ele me ensinava as pequenas coisas, né? As pequenas coisas. E óbvio, tantas pessoas que passaram na minha vida, Martina Bugs da Burberry, o próprio Daniel Funes da Farfetch, Renata Vick da Copenhague, todo mundo trouxe algum ensinamento, né? Mas eu falo muito de pessoas porque eu sempre procurei fazer conexões genuínas. Não conexões apenas por ser Martina Bugs, uma lenda do varejo brasileiro. Carlos Ferreirinha, um dos meus mentores e amigos, maior profissional do mercado de luxo do varejo brasileiro, maior autoridade. Eu fiz conexões porque eu entendia que eu precisava daquela pessoa para me ajudar, e pedir ajuda mesmo, pedir ajuda. E, obviamente, acabando gostando dessas pessoas. Eu não consigo não fazer conexões genuínas. O quanto conhecer, conversar e ter tanta gente boa na tua jornada contribuiu para o método Personal Shopper? Contribuiu muito. Por quê? Uma das primeiras... Mais ou menos do que a sua experiência como vendedor? Não, a minha experiência como vendedor contribuiu mais. A minha experiência como vendedor, porque o Personal Shopper nada mais é que o processo de venda que é feito na loja, feito por uma pessoa atrás do celular ou do computador. Nesse caso, o método em si, ele foi corroborado pela Farfetch com resultados, depois na Maro, depois no CJ Fashion. As 3 primeiras marcas que a gente colocou. Marcas totalmente digitais, né? Quando a gente fala de digital natives. Mas o método não. O método, ele saiu sim da minha cabeça, o departamento saiu da minha cabeça. Então isso foi Paulo mesmo, sem a interferência. Óbvio, a Pecom hoje existe por conta de muitas pessoas que acreditaram no Paulo em primeiro lugar. Então a Pecom, ela nasce com acreditar no Paulo. Boa. E o que é o método? O método Personal Shopper. Eu tenho muito orgulho, né? Porque, tipo, é meu filho. Conta esse segredo pra gente. Paulo, o que é a coisa mais importante que você já fez na tua vida? É o método Personal Shopper. E isso eu nunca vou negar. Eu já tentei até fugir dele, tá? Eu tentei fugir. Quando eu saí da Farfetch, eu falava, não quero voltar a isso não. Isso não vai dar em nada. Por mais que tenha dado muito resultado, minha cabeça não falava, não, você ainda quer viver no brand, no marketing, porque quando você olha é um mundo colorido, né? Você tá em jantar, eventos, tem uma parte aí de trás bem complexa, mas é um mundo colorido. E o método Personal Shopper, hoje, ele traz dinheiro para as empresas. Paulo, é um método totalmente capitalista, ele traz formação para vendedor, ele traz outras oportunidades de carreira e já ajudou muita gente a não quebrar. Né? Principalmente na pandemia. O método Personal Shopper hoje, ele não é um treinamento. O método Personal Shopper hoje é uma metodologia de vendas digitais. Passo, processo, continuidade. Então ele vai muito além de ser só um método, é 1, 2, 3. Não, ele vai muito além disso. E a gente está aprendendo constantemente. Esse método muda a cada implementação, se eu posso te dizer. E traz aqui pra gente um dado, um número, onde você viu, em essência, assim, em escala, o impacto do Personal Shopper. A primeira empresa. Porque a primeira empresa é muito significativo o impacto que ela trouxe. Vamos imaginar assim, Farfetch, clientes com ticket médio de aproximadamente R$ 2.500. A gente começou a atender os clientes da Farfetch só o topo da pirâmide. Então, só quem comprava acima de 10 mil em 3 meses com ticket de 2.500. Eu estava falando do topo da pirâmide para o digital. Perfeito. O número de clientes ali que a gente podia atender era 2.000 e pouquinhos clientes, 2.500 clientes. Depois de um ano com o método implementado, ou seja, com vendedores atuando com relacionamento, processo e tecnologia com esses clientes, a gente aumenta o ticket de R$ 2.500 para R$ 4.800 do mesmo cliente, que eu estou comparando o mesmo cliente. A gente aumenta as frequências de compra de 3
para 6 vezes. Então a gente dobra essa venda do cliente, mas não só dobra. A gente dobra o número de compras dele, mas dobra também o que ele comprava. A gente aumentou a qualidade da cesta e as vezes que ele comprava, através de relacionamento e não de voucher. Então isso para mim é muito importante. Mas era um programa de fidelidade, com benefícios. Não tinha nenhum. Isso é ótimo, né? Relacionamento Não tinha maior que nenhum. voucher. Não tinha nenhum. A única coisa que a gente dava para esse cliente era frete grátis pelo valor da compra dele, porque acima de R$ 1.800 tinha frete grátis. Então, normalmente ele já tinha frete grátis. Só que era assim, qual era o relacionamento, Daniel? Todo mês o Daniel estava na minha lista de clientes VIP. Eu falo com o Daniel todos os meses, trazendo uma seleção de produtos personalizado. Outro dado, mais 2... Desculpa, qual é o limite, Fico empolgado. na tua experiência, do relacionamento do vendedor e do cliente? Não dá para dizer isso. Por quê? Quando a gente olha um vendedor de mercado de luxo, eu já vi vendedor com nome de cliente tatuado, padrinho de filho. Esse limite, Não quem vai há limite. decidir é o cliente. Assim, vários fornecedores, vários clientes se tornam meus amigos hoje. E convivem comigo em outras situações. Então, a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. E aí, um lado que não era tão positivo da C&A. A gente era colocado... Eu entendo por quê. Como gerente de loja, eu tinha 22 anos, a minha equipe tinha de 18 a 22, então eu não me misturava com a minha equipe. Tinham regras claras de não poder almoçar, tinham vários pontos ali de atenção. E eu fiquei com isso muito tempo na minha cabeça, sabe assim, aqui é trabalho, aqui é vida pessoal. Eu não consigo mais hoje... Óbvio, você tem que ter algumas barreiras, mas hoje cada vez fica mais difícil de você tirar esses 2 pontos e não transformar numa coisa só. Por isso que hoje, quando você coloca a vida na tua marca, né, os próprios CEOs como a gente, que coloca a vida, que coloca a cara, realmente o engajamento é muito maior. Quando o vendedor ele se torna amigo de um cliente, ele venceu a principal barreira, que é o quê? A da intimidade. E aí, assim, para o mercado de luxo a gente ama. Talvez para um mercado que não tem essa intimidade com o cliente, peraí, a gente ensina a não chamar o cliente por apelido. Até que ponto eu não posso chamar de apelido se eu sei o apelido dele, eu só chamo de Má, só chamo de D. Então, hoje, infelizmente ou felizmente, a gente tem esse modelo e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Voltando aqui para a empresa que você construiu, para o impacto que você gera no varejo, o que é que só a Pecom tem? Além do Paulo? Não podia perder essa, tá? Além do Paulo, a Pecom tem o que a gente chama... Nossa, essa pergunta é difícil. Eu estava tentando fazer uma resposta bonita aqui. A Pecom acredita que a transformação do varejo é através de pessoas, isso nunca mudou. Independente da gente estar trabalhando num processo totalmente automatizado, como foi o da Globoplay, por exemplo, quando a gente implementou o Personal Shopper na Globoplay, que tinham pouquíssimas interações humanas, ou num processo extremamente personalizado, ateliê oral, hoje a clínica mais, o topo da pirâmide de odontologia, onde é muito personalizado, muito. O que não foge em nenhuma dessas esferas é que a transformação é feita por pessoas. Então, se a gente não consegue tocar as pessoas por mais processual ou por menos processual que seja, a gente não consegue fazer nosso trabalho. Então, sua essência é o que só você tem na Pecom. Não, a Pecom ela tem uma essência de transformação. O feedback que eu sempre ouço é por onde a Pecom passa, existe transformação. E às vezes não é a transformação que estava sendo esperada. Eu tive feedback isso de um dos primeiros clientes da Pecom foi o Grupo Multiplan, o grupo de shoppings Multiplan. Você tá mal de cliente, hein, Paulo? Eu não posso... Olha, eu vou falar que assim, eu não acredito em sorte, mas acredito também. Eu sou um pouco contraditório, por quê? Eu saí da Copenhague e falei, bom, é hora da gente... Porque na Copenhague eu descobri meu real propósito. Olha que engraçado você falar isso, né? Na tua última cadeira corporativa, onde eu queria ser diretor, virei diretor, eu descobri meu propósito. E eu descobri que o meu propósito não estava dentro de uma empresa. O meu propósito estava transformar a cabeça. Através de todos os projetos que a gente faz, transformar o mindset. É bonito falar de mindset, mas é atitude, né? Transformar o quê? O status quo. Porque é muito fácil você falar para uma empresa na hora da pandemia,
tem que vender digital, contrato o Paulo para vender digital. Só que para engatar um processo com mais de 450 franquias, vendendo pelo celular, que não eram vendedores, eram atendentes de loja, com mais de 200 franqueados diferentes, cada um com as suas crenças limitantes, e você tem uma Páscoa onde você esgota os ovos de Páscoa na sexta-feira com loja fechada, você entende que teu propósito ali não foi venda digital, foi a transformação dessas pessoas que foi em cadeia. Não é que eu falei com todos os vendedores, falei, né, através de live, mas foi em tudo em cadeia. Eu primeiro transformei o meu time, com muito apoio da Renata, transformei o meu time, contratei o meu time, transformei as outras áreas. Transformar, o que eu digo, é influenciar para gerar essa transformação. E depois de ter trabalhado com mais de 35 mil pessoas, quais são os mitos por trás desse universo da venda digital pelo vendedor? O mito é: o cliente só compra em um canal, ainda é um mito. Ah, não, mas esse cliente prefere comprar na loja. Primeiro mito. Segundo mito, esse cliente não compra esse tipo de produto digital. Tem que experimentar ou tem que ver. Aí eu pergunto, qual produto vocês nunca venderam digital? Eu faço algumas perguntas porque eu já vi tudo sendo vendido digital. Assim, acho que não tem nada que talvez eu não tenha visto ou não saiba que vendeu digital. Então, assim, você tem cliente que vai comprar sim. Gente, a venda de cosméticos hoje de perfume digital é gigantesca, de produtos que a gente nunca sentiu o cheiro. Quando eu falo de perfume é porque a gente tem que sentir o cheiro para comprar, né? Então é muito considerável. Então tem o mito, eu não nasci para o digital, eu sou analógico. Mas cada vez esses mitos estão acabando. E os mitos vêm muito mais da liderança do que do vendedor. Tá? Ah, esse vendedor não é pro digital. Ah, essa minha gente não vende bem digital. Ah, essa loja não vai performar bem no digital por conta do fluxo. Os mitos vêm muito mais de quem está em cima do que quem está embaixo. E o que é que tem no método e na tua experiência que você consegue mudar essas atitudes? Transformar essa loja, transformar essa mentalidade do vendedor, superar essas barreiras. O que é que você traz ali na tua... Sabe que, acho que é o mais importante falar, nenhum método transforma. O que transforma é a consistência. Então o método Personal Shopper, eu posso implantar ele em 2 redes ao mesmo tempo, uma rede continuar com o trabalho, porque é um trabalho que gera continuidade sempre, né? É uma roda, é um círculo, e a outra rede pegar o método, fazer um AUE e parar no dia seguinte. Qual é a diferença? Consistência. O método Personal Shopper, eu falo abertamente, ele não tem nada de mais do que um processo de vendas focado no digital. Só que nós fomos a primeira empresa a fazer, eu fui o primeiro a fazer, e hoje continuamos com consistência no método, sempre aprimorando ele. Passo 1, organizar. Passo 2, trabalhar com gancho para vender. Passo 3, o roteiro da tua venda. Passo 4, a seleção de produtos. E passo 5, fechamento e pós-venda. Isso é o mesmo roteiro de vendas. Agora a gente implementa o método Personal Shopper híbrido. A Animale foi a primeira marca híbrida que a gente está implementando o método Personal Shopper para a loja e para o digital. É a mesma coisa. O importante é, cada um dos canais tem gatilhos diferentes, mas o que vai fazer sucesso no método é a consistência de quem está do outro lado, de quem está gerenciando a marca, cobrando. Gerenciando a marca, eu falo o diretor, o gerente sênior, o supervisor, o gerente de loja, até chegar no vendedor. Ou a dona de uma loja com o vendedor. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Qual que é o papel do decisor que está lá em cima no topo da pirâmide num processo de venda digital dentro de loja? Ele não vai fazer, ele tem uma oportunidade gigantesca de influenciar, mas qual é o papel? Onde é que você vê que, cara, quando tem um CEO, uma liderança que faz isso aqui realmente transforma? Aí eu não vou dizer qual projeto que eu implementei que não deu certo ou que deu errado, mas assim, eu implementei 2 projetos ao mesmo tempo, em uma marca, a liderança não comprou, o responsável pela área não comprou, e esse projeto apenas não andou. A gente chegou no final do projeto, depois de 4, 5 meses, com a mesma pergunta do primeiro dia do projeto. O mesmo resultado. Por quê? Qual é o papel da liderança? Ele é 80%. Chutei esse número, tá? Mas na minha opinião ele é 80%. Por quê? É um projeto 80-20. O que é a diferença de uma venda digital para a venda presencial? Venda digital, eu preciso ter processo e organização. Vamos lá. Eu posso contratar o Daniel como o melhor vendedor do mercado, colocar na minha marca hoje, na frente da loja. Entrou um cliente,
O Daniel talvez saiba se virar, viu o produto, viu uma oportunidade do cliente, viu uma gesticulação, o cliente deu alguma informação, ele já consegue vender. Na venda digital eu preciso do quê? Processo e organização. Eu preciso ter uma lista com os clientes, saber os que os clientes compraram, ter uma meta de produtividade por dia, porque no digital eu vou atrás do cliente, no físico o cliente vem até mim, então no digital eu consigo ir até aqueles 30, 40 clientes, só que se eu não tiver uma liderança cobrando todos esses processos, a venda não acontece e a consistência. Então hoje, o que a gente faz dentro do método? A primeira pessoa que a gente capacita é o gerente. O gerente, supervisor, e aí nasceu o programa Liderar, que é um programa do quê? Liderança estratégica para a loja. O gerente ele vai tão automático, sabe assim, tipo, faço isso há muito tempo, fui promovido de vendedor para gerente, vamos lá, KPI, ticket médio, PA, e ele esquece do quê? Pensar. Ele tem que pensar como gerente. Então a gente ensina esse gerente ao quê? Você tem 2 unidades de negócio, a física e a digital. Na física você olha esses pontos. Agora na digital, que para muitos é uma novidade, o gerenciamento de uma unidade digital, que é diferente de você fazer venda online. O pessoal vende no WhatsApp. Todo mundo vende no WhatsApp. Agora eu falar, 15% das minhas vendas vão vir do canal digital por conta desse número de clientes que eu tenho ativos e esses clientes que eu vou converter esse mês. É previsível. A venda digital pode ser previsível se bem alimentada, né, nesse ecossistema. Então, o gerente, ele é o principal. Aí o gerente escala para o supervisor, escala para o gerente regional, escala para o diretor. Se ele não olhar as métricas, como ele olha dentro da loja, ticket médio, PA, taxa de conversão, se ele não olhar outras métricas para o digital, não acontece. Então, hoje, nos nossos programas, quando a gente monta um programa inteiro, primeira parte, gerente. Paulo, não tenho dinheiro para fazer gerente e vendedor. Tem uma limitação de budget. Faz só gerente. O gerente é o principal responsável. Eu acredito muito no papel do gerente dentro desse projeto e a gente sabe que quando a gente consegue trabalhar bem a liderança, o projeto acontece. Você falou do liderar, tem o personal shopper. Explica para a gente a amplitude da empresa que você construiu. O que tem além do método para ser entregue para o varejo brasileiro? Eu tinha muita coisa, tá? E aqui agora eu vou cortando. A gente fez um episódio, né? Vai sair esse episódio, a gente falou sobre foco. E por ser uma pessoa multidisciplinar e por ter tido, sim, uma carreira dentro do varejo multidisciplinar, eu trabalhei com operação de varejo, eu trabalhei com visual merchandising, eu trabalhei com produto, né? Gestão de produto, compra de produto, eu trabalhei com marketing e eu trabalhei com digital. 5 frentes. E trabalhei com vendedores afiliados, 6 frentes. Trabalhei com e-commerce, 7 frentes. Então começa a vir frentes. Eu comecei na Pecom oferecendo tudo. Não tem vergonha de falar isso. Oferecia tudo. Tudo. Fiz de identidade visual, a marketplace, tudo que você imagina. Eu afunilei agora totalmente. O que a gente oferece hoje dentro da Pecom? Primeiro, eu crio o programa Personal Shopper para a marca. O que é criar o programa? Quais vão ser as regras? Quais vão ser os clientes? Como vai chamar esse programa? Na Animale, por exemplo, a gente criou o único. Não é Personal Shopper. Na Adicos, o Dermo Consultores Online. Na Chili Beans, o vendedor Chilion. Então a gente cria, na Polishop, o Polishopper. Então a gente cria um programa para a marca. Paulo, a marca precisa ser muito grande, é um projeto de consultoria. Para algumas marcas é um projeto de consultoria e para algumas marcas é o que a gente chama de imersão planejo. Que a gente tem que planejar. Pelo menos um dia eu tenho que sentar com a marca, ficar o dia inteiro com a marca para a gente poder planejar esse programa. Porque a gente está falando de um canal de vendas. Segundo passo, que aí eu vou te contar direitinho o Personal Shopper, o método inteiro. Segundo passo, liderança, liderar. O liderar é o quê? A preparação da liderança para o Personal Shopper. Como eu preparo os meus líderes, como eu ensino para eles a estratégia por cliente, não por vendas. Aí está o pulo do gato. Esse, para mim, é o pulo do gato. A gente trabalha por clientes e não por vendas na Pecom. A gente ensina para o vendedor, para o gerente, para a marca, a falar sobre clientes. Porque se tem uma variável que eu posso controlar com o digital, é o número de clientes. Eu tenho minha base de clientes, eu vou atrás dessa base. Eu não tenho como controlar o fluxo. Não é uma variável que eu controlo. Se choveu, se tem uma pandemia no meio do caminho, não que a gente quer ter de novo, mas eu não consigo controlar essa variável. Então, a gente ensina para esse líder
a importância dessas duas unidades de negócio e como ele controla as variáveis possíveis, o que também não é possível, é como ele vai trabalhar para isso. Terceiro ponto, a gente treina os times de loja. E aí que entra as ramificações. A gente faz videoaula, a gente faz treinamento, a gente faz workshop, a gente faz Zoom. Eu já treinei de todas as maneiras, já treinei em auditório, já treinei em sala assim, já treinei em fundo de loja, já treinei dentro da loja. O mais importante é a gente conseguir o quê? Chamar a atenção desse vendedor agora no final. Isso eu acho um desafio absurdo, porque você fazendo um treinamento com o vendedor, é muito difícil que a loja consome, né? Como é que supera isso? A gente tem crença limitante, né? Aí eu vou trazer nossa crença limitante. E essa crença limitante, para mim, foi encerrada semana retrasada. A nossa maior vontade é que as pessoas liguem as câmeras nos treinamentos, certo? Essa é qualquer luxo do momento. Assim, qual é o maior desejo de quem está treinando, quem está fazendo uma reunião, que todo mundo está com a câmera ligada? Porque mostra o quê? O mínimo de atenção. Só pode estar olhando para a televisão ali na frente, mas pelo menos estou com a câmera ligada, eu vou me comportar, eu não vou estar andando, eu não vou estar em algum lugar. A gente tinha um desafio, ou tem sempre tem grande parte das vezes um desafio cultural com os vendedores de aprendizado. Quando a gente reúne numa sala, beleza, todo mundo ali reunido, preciso chegar no horário, preciso sair no horário, posso não estar prestando atenção, mas estou ali de corpo presente. Como a gente faz isso no digital? A gente hoje faz muita videoaula, e videoaula sim faz muito sentido, porque são pílulas de 1 minuto, 1 minuto e meio, que a gente chama muita atenção e é constante. Porém, aí mandar até um parabéns mais uma vez para a Alessa e para a Viviane da Animale, a gente conseguiu 100% dos vendedores online das 2 turmas da Animale sem nenhuma falta. Como a gente conseguiu isso? Colocando a importância. Como a gente fez isso? Primeira reunião, primeiro workshop com os supervisores, eu falei, pessoal, qual é o maior desafio agora? Todo mundo entrar na câmera online. Porque a gente ia conseguir fazer parte do país presencial e parte não ia. Para os gerentes, pessoal, qual é o desafio agora? Colocar todo mundo online com a câmera aberta. Então a responsabilidade partiu da direção para os supervisores, para os gerentes, que falaram para as lojas, pessoal, vocês precisam entrar com a câmera aberta. Não é uma opção. Mas trouxe o quê? Eu nunca vi um treinamento tão animado online. Eu saí treinamento em êxtase, não foi uma turma, foram 2. Então, assim, é possível sim. Até a nossa crença de limitante que vendedor não entra online, pra mim ela acabou. E foi tão bom ter acabado, porque todo mundo fala, Paulo, mas treinamento online não é efetivo. Talvez o treinamento presencial ali entra e sai. Hoje um adulto, ele tem 28 segundos para ver se ele vai prestar atenção ou não. Não é nem o scroll. Aqui tô conversando com você, em 28 segundos eu posso já parar essa conversa e ir para outro lugar. Então, o maior desafio é cultura. Né? E tudo isso, essas crenças limitantes são quebradas. Eu acho que o ponto importante que você traz aqui é de você conectar toda a hierarquia para uma mesma importância. Abrir a câmera. Então tá todo mundo sintonizado no mesmo objetivo. Porque se você deixa solto, vou fazer um treinamento, tá solto, né? O pessoal supõe que tem que abrir, supõe que tem que entrar, supõe que tem que participar, tá tudo suposto. Você tira a suposição e tangibiliza em objetividade. E claro também, Daniel, assim, e aí eu nunca fui capacitado, como eu posso dizer isso? Eu nunca escolhi a carreira de treinador. Eu nunca escolhi a carreira de consultor. Eu nunca escolhi a carreira de ter uma empresa que fornece serviços de capacitação em larga escala. Eu aprendi e fui moldando a isso, claro. Aprendi, depois fui buscar conhecimento, leio bastante, eu aprendo muito mais visual e áudio, então eu ouço muito, vejo muito, mas assim, até o formato do treinamento ele precisa conversar com o digital. As dinâmicas, as imagens, a minha equipe sabe, onde a gente gasta mais tempo é fazendo o slide. Por que o slide? Porque ele tem que ser bonito para o vendedor olhar, impactante, tem que ter toda a neurolinguística do slide, a cor, o nome da marca, a foto do produto, a foto não pode estar feia, tem que ter filtro para não ficar a letra em cima, tudo é calculado milimetricamente. Quando você assiste um treinamento nosso, independente do que seja, você fala, nossa, que treinamento bonito. E agora puxando sardinha para o nosso lado, nosso NPS hoje é de 98%. Animal. 98%. E me fala para onde está indo a Pecom? A Pecom, nossa, essa pergunta é difícil, hein? A Pecom, ela tá indo pro Brasil inteiro. Qualquer lugar vai ter Pecom, Ron. Eu fui, o lugar mais longe que eu fui, assim, mais diverso,
Foi Araguaína, em Tocantins. Você foi em São Luís recente, não foi? Não, foi Araguaína, Tocantins, que eu te falei. Porque assim, eu nunca imaginei ir pra Araguaína, porque eu nem sabia que existia Araguaína, e eu fui pra Top Fama lá, fazer uma palestra pra todos a gente fez um workshop com toda a direção da empresa, que tem 70 lojas na região. Então assim, o desafio da Pecom é continuar com a consistência de oferecer o melhor serviço de envolvimento de vendedores, líderes, para melhor atender o cliente. E eu fiquei pensando muito nisso. O nosso foco não é venda, o nosso foco é relacionamento. A venda é uma consequência. Então a Pecom não é uma marca de vendas, é uma marca de fortalecer relacionamento com os clientes. E qual é o teu sonho grande aqui? Meu sonho grande é que o Brasil, grande parte do Brasil, use o método Personal Shopper. Eu vá numa loja pequena, de uma loja grande, tipo, pegar uma rede como a Chili Beans, que acredito que é a rede com o maior número de lojas que a gente já implementou o projeto, até uma rede com uma loja, e eles estarem com os nossos controles na parede. Quando eu entro numa loja, eu vejo, e eles falam assim, controles da Pecom, controles Personal Shopper, me arrepia. Toda vez, assim, nunca vai deixar de me arrepiar quando eu vejo uma frase nossa no mural da loja impresso. E sexta-feira aconteceu algo muito curioso. Sexta-feira, a gente até se encontrou, a gente estava na inauguração lá da Adidas, do Shopping Eldorado. Eu entrei na Adidas, aí depois eu saí da Adidas, eu fui na Adicos, que é cliente da Pecom. Aí as pessoas já me chamam, oi, Paulo. Aí eu saí da Adicos, eu fui na Ering, que a gente fez um trabalho no ano passado. Ah, você é a clicara do treinamento. Tipo assim, isso é emocionante, sabe? Assim, quando você olha... E aí eu fui jantar no shopping, eu fiquei andando no shopping um pouco, eu contei quantas lojas a gente já tinha feito. Acho que deu mais de 25. E aí isso enche, mas assim, nossa, tem mais ainda 600 horas para poder fazer. Então, assim, tem um trabalho grande ainda. Do Paulo é um pouquinho diferente, né? Porque tem a Pecom e tem o Paulo. O Paulo... Você consegue diferenciar bem? Agora sim. Agora a gente tá... Agora sim, é um exercício diário. Porque eu não... O Personal Shopper é da Pecom, não é do Paulo. É da Pecom, de todas as pessoas que já passaram pela Pecom. Elas têm contribuição no método, todas. O Paulo, ele tem o quê? As palestras. Aí esse é o Paulo, não é marca Pecom, né? Quando eu faço uma palestra. E quando eu faço mentoria, eu faço algumas mentorias com principalmente empreendedores no segmento de moda, é um perfil que eu faço mais. Aí é o Paulo que tá falando, não é a Pecom. Aí é opinião do Paulo. Porque a Pecom não pode ter opinião, né? A Pecom tem que trabalhar com dados. E aí você ia falar o sonho do Paulo? O sonho do Paulo é trabalhar menos. Todo mundo fala que quer trabalhar mais. Não, eu quero trabalhar menos. Eu quero trabalhar menos, com mais eficiência e curtir mais. Olha, eu nunca falaria isso em outro lugar. Mas eu tô falando aqui, eu quero trabalhar menos. Trabalho bastante? Trabalho. Ia ficar louco sem trabalhar? Ia. Mas eu quero parar num horário que eu consiga curtir minha vida também. E aí, tá perto? Tá mudando. Tá mudando, assim. Antes foi ano passado, tá? Tava 14 horas por dia. Hoje tá 9, 10. Às vezes, aos finais de semana, antes era todo final de semana. E isso é bom para produtividade? O que você acha? Não. Eu vou te dizer que a gente está no melhor semestre da Pecom. Eu costumo dizer e ver também que, assim, sprints são bons. São importantes. Agora, um sprint que não acaba, não, aí você vai para ineficiência. Eu cheguei no final do ano passado tão cansado que eu falei assim, gente, o que vale eu estar morto desse jeito? Esse ano a gente teve a semana mais cheia até hoje da história, que foram 9 treinamentos, um workshop de um dia em outra cidade. Então saímos da base e mesmo assim a semana terminou assim, ó, numa boa. E foi a semana com mais compromissos, assim, que eu já tive na minha vida. Quando eu falo compromisso, treinamento especificamente, eu dando treinamento. Não fiquei sem voz. Terminei o último treinamento com a melhor energia, a energia mais alta ainda do primeiro, né? E passou, falei, não, tá tudo bem. Por quê? Foi organizado, planejado, com foco. Então, a gente tá trabalhando mais focado, com mais produtividade, com menos gente e trabalhando menos horas. Então, assim, óbvio, tem essa semana, tipo, Dia das Mães, Natal. Gente, Black Friday, quando o varejo tá trabalhando, eu não tô. Tipo assim, Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, ninguém quis falar com a gente. Na semana antes, meu amigo, foi essa semana. Outubro é o nosso mês que a gente tem que... Não sei como a gente faz a última semana de outubro, a 1ª de novembro, a 2ª de novembro.
Aí na hora da Black Friday ninguém fala com a gente. Então a gente trabalha um pouquinho antes do boom do varejo, mas a gente tem um boom muito grande. E nessa tua experiência de sair de executivo para virar empreendedor, o que é que mudou mais no Paulo? Paciência. Não que eu seja um exemplo de paciência ainda, venho trabalhando nela, mas é entender que muitas vezes eu não vou conseguir tudo quando eu estava na empresa. Porque na empresa, eu trabalhei em empresas grandes ou com nomes muito fortes. Então você tinha o quê? Um ecossistema até favorável para as coisas acontecerem. Você tinha uma pessoa de TI. É um sonho ter uma pessoa de TI hoje para mim. Porque qualquer problema que dá, a gente que resolve, né? Então, eu acho que essa paciência em entender que o mundo não é mais tão automático de que mandar um e-mail vai ser resolvido naquela hora. Eu tenho que achar meu jeito. Mudou a tua visão do papel do vendedor? Quando você deixou de ser executivo para ser empreendedor? Mudou a tua visão do varejo? Mudou a tua visão eu sempre tive muito claro, assim, eu tive grandes oportunidades na minha vida, agradeço por elas. Trabalhar na Farfetch, eu trabalhei com muitas marcas diferentes ao mesmo tempo. Trabalhar na Via Uno, que foi a primeira rede de franquias que eu já trabalhei como consultor de franquias, eu atendi muitos franqueados com realidades diferentes. O meu maior choque foi sair da C&A para a Via Uno. Esse foi o maior choque da minha vida. Por quê? Na C&A eu trabalhava num ambiente controlado, com grandes executivos, acima de mim, grandes. O Ciro Neto, ele era meu gerente regional, hoje ele é CEO do Iguatemi. Esse é o nível de executivo que eu trabalhava, né? O Ciro me ensinou tudo sobre planejamento. Ele foi a pessoa que primeiro me ensinou sobre planejamento na minha vida. Então, eu estava ali num ambiente cercado por pessoas muito competentes e que sabiam os próximos passos ou sabiam o que poderia dar. Quando eu fui para a Via Uno, a gente está lidando com outro fator, o franqueado. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas deficiências, cada um tem as suas forças. E eu me vi com 4. Um master franqueado de Brasília, tinha Goiânia, tinha Tocantins, depois teve Mato Grosso do Sul. E assim, lidar com pessoas que não têm talvez o mesmo background, não têm a mesma escola, não falam a mesma língua, não têm os mesmos objetivos, porque ali cada um tem o seu negócio também. Essa para mim foi a maior disruptura de cultura. E foi cedo, e foi bom que foi cedo, porque eu imagino se eu não tivesse passado pela Via Uno antes de ir para uma Burberry, onde também é um ambiente, né, que te leva para um outro patamar. Então, desde cedo, eu tive que aprender a lidar com diferentes públicos. Desde o meu público da loja, os meus vendedores, os meus pares, outras pessoas com outras regiões do Brasil muito cedo, né, essa regionalização. Depois com o Alto Luxo, com outro perfil de cliente, outro perfil de executivo. E aí volto para misturar tudo. Então hoje eu consigo me transitar muito bem, né? Então eu acho que o papel do vendedor não mudou nunca, né? Para mim é muito claro o papel do vendedor, o papel do empresário, o papel da marca. Eu sei o quanto ele sofre às vezes para pagar alguma coisa, as pessoas não verem, não fazerem. Então eu sempre me coloco no papel de quem está comprando. E por isso que a gente tenta trabalhar com o máximo... A gente sempre entrega mais, assim, minha equipe fala, Paulo, não era pra você fazer isso, eu prometo data, eu prometo entregar mais, assim, não que eu tô fazendo isso agora, tá? Agora eu tô bem controlado, porque eu tenho pessoas me controlando, né? Mas eu prometia tudo. Como a gente já tá chegando aqui mais perto do final, qual é a tua mensagem, o que é que você gostaria que todo empreendedor varejista brasileiro, aqueles que estão assistindo a gente pela primeira vez, conhecendo aqui o podcast pela primeira vez, qual é a mensagem que essas pessoas precisam saber? Vou olhar para a câmera ali, tá? Para falar. A transformação é feita por pessoas. Então, você pode colocar todas as maiores ferramentas na tua loja e você precisa, mas se você não capacita o teu vendedor, o teu gerente, e se você não se capacita, porque começa por você nunca vai ter uma transformação real. E a última pergunta, que é uma pergunta chave, né, que para fechar os podcasts que você me ensinou que tem que ter uma, se não existisse a Pecom, o que você estaria fazendo? No Vale tá na praia, tá? Tem que ser trabalho. Era a primeira pergunta que eu ia falar. Se não existisse a Pecom, eu estaria trabalhando numa marca de varejo, porque eu amo varejo. Eu amo chegar numa lojinha. Eu amo mexer com produto. Você quer me ver feliz? Por mais que eu trabalhe muito digital, é entrar numa loja e começar a arrumar produto. Eu amo. Eu entro numa CA, a gente chama de dedilhar, assim, ó. Eu começo a dedilhar. Eu começo a arrumar, entro na loja dos outros, eu começo a arrumar a loja.
Eu adoro o ecossistema loja. Eu estaria com uma loja, dentro de uma loja. Eu gosto desse cenário, é meu cenário. Eu tenho uma mania também. Assim, minha família tem loja e tem uma época que tinha loja de moda. E, cara, eu achava, assim, uma dor de cabeça absurda ficar dobrando a camisa que alguém provou, né? Então, toda vez que eu entro numa loja, eu faço questão de eu dobrar a minha camisa e devolver, porque eu sei o saco que E o dedilho, porque na C&A você tinha que ter um dedo entre cada cabide. E eu falo, tá muito cheio. Assim, tem uma coisa que nunca sai de um gerente C&A, que é o gerente C&A. Você vai ser gerente C&A pro resto da tua vida. E eu brinco com todos os meus colegas trainees. É gerente C&A e acabou. Boa, cara, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Parabéns pela história e vamos construir mais coisas juntos. Perfeito. Deixa eu finalizar o meu podcast. Mais um episódio do Varejo On. Hoje o entrevistado foi eu. Para você me seguir nas redes sociais, você já sabe. O próximo episódio é com o meu amigo Daniel, CEO da VID, que me entrevistou, que fez essa gentileza de me entrevistar. E quero pedir para vocês, sigam, compartilhem e entrem em contato com a Pecom para a gente poder montar o seu programa Personal Shopper. Um beijo!